O mundo está repleto de criaturas aterrorizantes, muitas das quais não hesitariam em transformar um humano em refeição. Mas, por mais assustadores que os animais de hoje possam ser, já existiram feras ainda maiores, mais cruéis e infinitamente mais apavorantes. Criaturas que fariam até os predadores modernos parecerem dóceis em comparação. De águias devoradoras de crianças a imensas baleias carnívoras, prepare-se para conhecer 20 dos animais mais mortais que já habitaram a Terra. E acredite, você vai agradecer por eles estarem extintos. Número 20. Arctotherium angustidens. Imagine-se caminhando por uma floresta densa, ouvindo apenas o som do vento e o farfalhar das folhas. De repente, uma sombra gigantesca se impõe sobre você. O coração dispara. Uma criatura colossal, com presas afiadas e garras enormes, encara você. Se um urso pardo já seria o suficiente para fazer qualquer um tremer, então encontrar o Arctotherium angustidens seria o equivalente a encarar um monstro saído de um pesadelo. Esse gigante da América do Sul viveu há cerca de 2,5 milhões de anos e atingia um peso médio de impressionantes 2 toneladas. Para se ter ideia do quão absurdo isso é, um urso polar, o maior carnívoro terrestre vivo hoje, pesa menos da metade disso. Além do peso descomunal, ele também era incrivelmente alto. Quando se erguia sobre as patas traseiras, podia ultrapassar os 4 metros, o equivalente a um prédio de um andar. Um colosso imponente e, acima de tudo, mortal. E se você acha que esse tamanho todo tornava o Arctotherium lento, pense de novo. Estudos indicam que um de seus parentes menores, o Arctodus simus, conseguia atingir velocidades de até 64 km por hora. Isso significa que esse gigante também poderia ser um caçador ágil e implacável. Em outras palavras, se ele corresse atrás de você, sua única chance seria estar dentro de um carro e torcer para que ele não o virasse de cabeça para baixo. Como se isso já não fosse assustador o suficiente, análises de dentes fossilizados revelaram que esse urso mastigava ossos, sugerindo que se alimentava de grandes presas e não hesitava em triturar ossos para alcançar o tutano rico em nutrientes. Se um humano cruzasse seu caminho, dificilmente sairia ileso. Agora imagine esse colosso surgindo das sombras da floresta, sua respiração pesada ecoando entre as árvores, seus olhos fixos em você. Não há para onde correr. No entanto, apesar de sua força descomunal, esse titã foi gradualmente substituído pelo Arctotherium vetustum, uma versão menor há cerca de 500 mil anos. As razões para seu desaparecimento ainda são um mistério. Talvez a competição com predadores como onças, pumas e lobos gigantes tenha tornado sua sobrevivência insustentável. Ou, quem sabe, exista algo ainda maior escondido nas profundezas da história, esperando para ser descoberto. Número 19. Águia de Haast. Se os ursos gigantes desapareceram muito antes da humanidade surgir, algumas criaturas pré-históricas chegaram a conviver com nossos ancestrais e, pior ainda, nos consideravam parte de seu cardápio. Uma delas foi a aterrorizante águia de Haast. Os restos dessa ave foram encontrados na ilha sul da Nova Zelândia e sua anatomia revelou algo impressionante. Com uma envergadura de quase 3 metros, ela é considerada a maior águia que já existiu. Seu esqueleto indica que tinha quase metade da altura de um humano médio e pesava cerca de 18 quilos, 4 vezes o peso de uma águia careca. Agora, imagine uma águia do tamanho de um pequeno velociraptor voando sobre sua cabeça. Sim, é tão assustador quanto parece. A principal presa dessa fera alada era a moa, uma ave gigantesca que não voava e podia pesar até 15 vezes mais que seu predador. Mas isso não era problema para a Haast. Essas águias atacavam suas vítimas de surpresa, descendo dos céus como um raio e cravando suas garras afiadas de 8 centímetros, verdadeiras lâminas naturais, direto no crânio da presa, esmagando-o instantaneamente. Agora, prepare-se para um detalhe ainda mais perturbador. Há relatos de que a moa não era a única refeição dessas águias. Lendas do povo maori, os primeiros habitantes da Nova Zelândia, falam sobre enormes aves que desciam dos céus e levavam crianças, que nunca mais eram vistas. O simples pensamento de um predador alado tão poderoso sobrevoando silenciosamente, pronto para mergulhar sobre uma vítima indefesa, é o suficiente
somente para causar calafrios. Seria apenas um mito ou uma verdade sombria que ficou enterrada no passado? Mas no século XVI, apenas 200 anos após a chegada dos maoris à Ilha Sul, a vingança veio. Os humanos caçaram não apenas as moas, mas também as próprias águias de raça, levando ambas as espécies à extinção. A maior águia que já existiu foi varrida da terra pelo mesmo predador que extinguiu tantos outros, nós. No fim das contas, o predador supremo sempre foi o mesmo, o ser humano. E isso foi apenas o começo. Ainda temos muitos outros predadores extintos para explorar, e cada um deles é mais assustador que o anterior. Você está preparado? A caça excessiva da moa pelos humanos provavelmente levou à extinção da águia. E com isso, as crianças maori podem dormir tranquilas. Número 18. José Forte Garcia Monese. Nova York é famosa por seus ratos gigantes, alguns chegando ao tamanho de pequenos cachorros ou gatos domésticos. Mas, por maior que seja um rato de Nova York, seus primos do passado eram simplesmente insanos. Apresento a vocês o Joséfo Artigas e a Monese, que viveram entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Esses colossais roedores sul-americanos são considerados os maiores que já pisaram na Terra. Chegavam a 3 metros de comprimento e podiam pesar quase 1 tonelada. Para se ter uma ideia, isso equivale ao peso de 12 humanos adultos. Mas o tamanho não era a única coisa impressionante nesses mega-ratos. Eles possuíam incisivos monstruosos que ultrapassavam 30 centímetros de comprimento. Técnicas modernas de modelagem, baseadas no crânio do José Fortigaz e a Monese, revelaram que esses roedores tinham uma força de mordida de 3.600 psi, comparável à de um crocodilo de água salgada. Felizmente, não eram predadores sanguinários. Os cientistas acreditam que usavam seus incisivos gigantes para quebrar nozes e madeira, cavar em busca de comida ou até mesmo para se defender de predadores. E com essas navalhas naturais na boca, qualquer criatura que ousasse provocá-los seria retalhada em segundos. De repente, os ratos de Nova York não parecem mais tão assustadores. Número 17. Megalania. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, as planícies áridas da Austrália eram habitadas por verdadeiros terrores, mas nenhum deles se comparava ao lagarto monitor gigante conhecido como Megalania. Parecendo uma versão turbinada do dragão de Komodo, esse predador pré-histórico podia atingir impressionantes 7 metros de comprimento, tornando-se mais do que o dobro do tamanho de seus descendentes modernos. E como os dragões de Komodo, a Megalania provavelmente possuía glândulas venenosas dentro da mandíbula, capazes de produzir hemotoxina. Quando atacava, seus dentes afiados e curvos perfuravam a pele da presa, permitindo que o veneno entrasse na corrente sanguínea. A hemotoxina impedia a coagulação, derrubando rapidamente a pressão arterial da vítima, causando choque sistêmico e, inevitavelmente, a morte. Mas o que levou esse lagarto colossal à extinção? Pesquisadores da Universidade de Queensland analisaram um fóssil de 50 mil anos atrás, mesma época em que os primeiros humanos chegaram à Austrália. Isso sugere que nós podemos ter desempenhado um papel crucial em sua extinção, seja caçando a Megalania diretamente ou esgotando sua principal fonte de alimento. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa: a Austrália, já famosa por suas criaturas mortais, poderia ter sido ainda mais aterrorizante. Número 16. Thylacoleo carnix. Os horrores pré-históricos da Austrália não terminam com a Megalania. Conheça o Thylacoleo carnifex, um leão marsupial extinto que reinou no deserto australiano entre 2 milhões e 46 mil anos atrás. Esse híbrido de vombate e leão media 1,5 metro de comprimento com 75 centímetros de altura e pesava quase 100 quilos, praticamente o mesmo peso de uma onça moderna, mas com um corpo mais robusto e musculoso. Diferente dos leões de hoje, o Thylacoleo não tinha dentes caninos afiados. Em vez disso, possuía 2 pares de incisivos gigantes, perfeitos para perfurar e lacerar carne. Sua força de mordida era comparável à de um leão africano de 227 quilos, graças a seus enormes músculos da mandíbula que transformavam cada dente em uma lâmina de destruição. Seus molares eram projetados para esmagar traqueias e cortar medulas espinhais. E como se isso não bastasse, o Thylacoleo tinha garras retráteis no polegar, ideais para estripar suas presas. Esse método de caça brutal permitia que ele matasse em menos de 1 minuto, 15 vezes mais rápido do que um leão africano. Mesmo sendo um dos predadores mais letais da pré-história, nem ele escapou das mudanças climáticas. O clima árido secou seu habitat e reduziu sua oferta de alimentos, levando a espécie à extinção. Bom, pela primeira vez, talvez
devêssemos agradecer às mudanças climáticas. Número 15. Gigantopithecus black. Você sabia que o pé grande é real? Bom, mais ou menos. Primatas pré-históricos, conhecidos como Gigantopithecus black, que lembram muito o lendário pé grande, percorriam as florestas do sul da China há cerca de 2 milhões de anos. Como só encontramos dentes e maxilares fossilizados, as estimativas de tamanho são especulativas. Mas, mesmo assim, os cientistas acreditam que essa criatura chegava a 3 metros de altura e pesava impressionantes 544 quilos, o dobro da altura e quase 3 vezes o peso de um gorila das costas prateadas. Vivendo no sul da China, sua dieta provavelmente era baseada em bambu. Mas não se engane, se até um gorila moderno pode transformar um ser humano em carne moída na base da porrada, imagine o estrago que esse gigante poderia causar. Então, o que levou um animal tão formidável à extinção? A resposta é simples: ele era grande demais. O Gigantopithecus precisava consumir enormes quantidades de alimento para se manter. Mas, há cerca de 100 mil anos, mudanças climáticas transformaram suas densas florestas em vastas savanas, reduzindo drasticamente seu suprimento de comida. Será que ele desapareceu completamente? Quem sabe? Talvez alguns tenham sobrevivido e estejam entre nós até hoje. Isso explicaria muita coisa, inclusive a aparência da sua sogra. Número 14. Deodonporcos são fofos e inofensivos, certo? Errado. Se voltarmos no tempo uns 23 milhões de anos, encontraremos os Deodon, também chamados de porcos terríveis, espalhando o terror pela América do Norte. Esses brutos pesavam 750 quilos, mediam quase 1,80 m de altura e chegavam a 3 metros de comprimento. Eram tão massivos quanto um rinoceronte, mas ao contrário dos rinocerontes, esses porcos não viviam só de vegetação. Veja bem essas órbitas oculares voltadas para frente. Elas eram projetadas para rastrear presas. Sim, os Daeodon eram predadores. Como não tinham garras para agarrar suas vítimas, caçavam de forma brutal. Corriam ao lado da presa até conseguirem derrubá-la com pura força bruta. Como se isso já não fosse assustador o bastante, esses porquinhos também tinham caninos de 26 centímetros, perfeitos para rasgar carne em pedaços. Os cientistas acreditam que o Deodon foi extinto há cerca de 20 milhões de anos, quando o aumento da temperatura global reduziu drasticamente a vegetação e as presas disponíveis. E, sinceramente, ainda bem. Eu gosto de porco, mas só quando ele não está tentando me comer. Número 13. Espinossauro. O que acontece se você misturar um crocodilo com um T-Rex? Se sua resposta foi pesadelos, você está certo. Apresento o espinossauro, um verdadeiro monstro que realmente existiu. Com até 18 metros de comprimento e um peso colossal de 22 toneladas, ele é considerado o maior dinossauro carnívoro que já andou pela Terra. Mas ao contrário do T-Rex, ele não caçava apenas em terra firme. Pesquisadores acreditam que o espinossauro era um dinossauro semiaquático que vivia no norte da África e tinha um apetite voraz por peixes. Seu focinho longo e estreito, parecido com o de um crocodilo, era repleto de dentes cônicos de 15 centímetros, perfeitos para agarrar presas escorregadias. E aquela imensa vela nas costas, os cientistas ainda não têm certeza, mas acreditam que poderia ter servido para estabilizar o animal na água, como a barbatana dorsal de um peixe. Porém, há cerca de 90 milhões de anos, o aquecimento global secou os pântanos africanos. Sem seu suprimento de peixes, o espinossauro não conseguiu se adaptar a uma nova dieta e desapareceu. Aposto que nenhum nadador está lamentando essa extinção. Essas criaturas podem ter desaparecido, mas sua história continua a nos fascinar. Elas moldaram o mundo de formas que só podemos imaginar, deixando para trás fósseis e lendas que alimentam nossa curiosidade. Quem sabe quais outros mistérios ainda estão enterrados, esperando para serem descobertos. Número 12. Purossauros. De dinossauros parecidos com crocodilos a... Bem, crocodilos. Esses caras já são assustadores o suficiente, mas nenhum chega perto do temível Purossauros. Esse monstro dos rios podia chegar a 10 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus escolar, e embora não fosse tão alto quanto um, era 2 vezes mais comprido que um crocodilo de água salgada. E claro, para sustentar esse corpanzil, ele precisava comer muito. O Purossauros devorava cerca de 40 quilos de comida por dia. Isso é 20 vezes mais do que um crocodilo americano moderno. E o que ele comia? A resposta é simples: qualquer coisa. Tartarugas gigantes, do tamanho de um carro, preguiças colossais. Para ele, o mundo era um verdadeiro buffet. Mas o que realmente tornava o Purossauros um predador imbatível era a sua mordida. Os paleontólogos calcularam que sua força de mordida chegava a absurdas 11,5 toneladas de pressão,
refeição. Isso significa que ele tinha uma mordida 20 vezes mais forte que a de um tubarão branco. Assustador? Pode apostar. Número 11. Utahraptor. Se você já assistiu a Jurassic Park, sabe como os Velociraptors eram aterrorizantes. Mas aqui vai uma verdade chocante. Eles eram apenas primos menores do Utahraptor. Esse dinossauro viveu há cerca de 125 milhões de anos e podia atingir impressionantes 5,5 metros de comprimento, o mesmo tamanho de um container de transporte. E ele não era só grande, mas também mortal. Armado com uma garra de quase 40 centímetros em cada pé, um único golpe desse predador era o suficiente para dilacerar sua presa. E se você achou que dava para fugir, pense de novo. Estima-se que o Utahraptor pudesse correr a até 48 km por hora. E tem mais. Embora penas fossilizadas nunca tenham sido encontradas com seus ossos, os cientistas acreditam que ele era coberto por elas, assim como seus parentes próximos. Então sim, imagine uma galinha gigante, super rápida e assassina. Parece um ótimo enredo para um novo filme, Parque dos Galináceos. Número 10. Smilodon. Falando em estrelas do cinema, quem poderia esquecer? Diego, o tigre dentes de sabre de A Era do Gelo? Mas acredite, na vida real, esse felino não tinha nada de fofinho. O Smilodon, a espécie mais famosa dos tigres dentes de sabre, vagava pelas Américas há cerca de 2,5 milhões de anos. Seus caninos de 20 centímetros pareciam saídos de um pesadelo, mas, curiosamente, sua mordida não era tão poderosa quanto se imaginava. Estudos mostraram que a força de sua mordida era de apenas 100 quilos, só um pouco mais forte que a de um humano. Mas não se engane, ele compensava isso com um corpo extremamente musculoso e patas dianteiras incrivelmente fortes. Seu método de caça? Luta livre. Ele derrubava a presa, a imobilizava com as patas e então desferia uma mordida precisa na garganta, usando seus caninos curvos para finalizar o serviço. Infelizmente, nem toda essa brutalidade salvou o Smilodon da extinção. Mudanças climáticas e a caça excessiva pelos humanos reduziram drasticamente suas presas, levando sua espécie ao fim há cerca de 10 mil anos. Triste fim para um verdadeiro rei dos predadores. Número 9. Mega piranha. Caminhar em terras pré-históricas já seria assustador, mas nadar nos rios daquela época, um verdadeiro pesadelo. Entre 8 e 10 milhões de anos atrás, nos rios da América do Sul, existia uma criatura capaz de fazer qualquer um pensar duas vezes antes de mergulhar, a mega piranha. E o nome não é exagero. Esse peixe carnívoro era uma versão turbinada das piranhas modernas, mas o quão grande ela era? Cerca de 70 centímetros de puro terror, mais que o dobro do tamanho das piranhas de hoje. E não era só no tamanho que ela se destacava. Com cerca de 10 quilos, ela era 4 vezes mais pesada do que as atuais piranhas, tornando-se um dos predadores mais temidos de seu tempo. Se uma única piranha moderna já consegue arrancar pedaços de carne em segundos, imagine o estrago que um cardume de megapiranhas faria. Definitivamente, não é um lugar onde você gostaria de nadar, mas o tamanho não era a única coisa que tornava esses peixes assustadores. Com base na força da mordida das piranhas negras modernas, cientistas estimam que a megapiranha poderia morder com uma força impressionante de 1000 psi. Isso daria à sua mordida o mesmo poder de um jovem tubarão branco, mesmo pesando apenas 1/40 do seu peso. De repente, as piranhas de hoje não parecem tão ameaçadoras, né? Agora imagine um cardume dessas criaturas atacando ao mesmo tempo. Seria como um moedor de carne ambulante, transformando qualquer presa em nada além de ossos em segundos. Assustador, né? Agora pense, o que impediria uma dessas de te atacar se você estivesse nadando nessas águas há milhões de anos? Exatamente nada. Número 8. Cameroceras. Se nadar nos rios pré-históricos já parecia um pesadelo, os cameroceras tornam tudo ainda pior. Esses cefalópodes alienígenas habitaram os mares há 470 milhões de anos, no período Ordoviciano, e foram os ancestrais de lulas e polvos modernos. O destaque desses predadores, uma imensa concha de 11 metros de comprimento que protegia seu corpo frágil. Mas se engana quem pensa que eles eram apenas grandes. Apesar do tamanho, esses gigantes eram furtivos caçadores de emboscada. Ficam parados, esperando suas vítimas se aproximarem, e então atacavam, agarrando suas presas com tentáculos de 1 metro. Trilobitas e escorpiões marinhos não tinham chance. Uma vez capturados, eram esmagados com o bico duro e afiado desses monstros. Imagine estar nadando tranquilamente e, de repente, tentáculos gigantes se enrolam ao seu redor, puxando você para um abismo sem volta. Seria impossível escapar. Por sorte,
sorte, a extinção do Ordoviciano eliminou 85% das espécies marinhas, incluindo os cameroceras. Agora já dá para nadar sem medo de virar jantar, pelo menos por enquanto. Número 7. Megatherium americanum. As preguiças modernas são pequenas e fofas, mas o Megatherium era o oposto disso. Essa preguiça gigante vagava pela América do Sul há 400 mil anos e podia atingir 3,6 metros de altura e pesar 4 toneladas, quase o tamanho de um elefante. E se isso não fosse o bastante, suas garras chegavam a 18 centímetros. Embora fossem herbívoros, algumas teorias sugerem que poderiam ser oportunistas e até revirar carcaças para se alimentar. Há até mesmo especulações de que poderiam caçar presas menores. Imagine um bicho desse tamanho te atacando, usando suas enormes garras para rasgar carne e ossos. A cena seria digna de um filme de terror, mas por mais assustadores que fossem, foram os humanos que levaram os Megatherium à extinção. Evidências na Argentina mostram que, há 12 mil anos, grupos humanos caçaram e mataram uma preguiça gigante, deixando para trás ossos e ferramentas de corte. No final, o clima e a caça acabaram com esses titãs. Mas, e se um desses ainda estivesse vivo, escondido em alguma floresta densa? Melhor não pensar nisso. Número 6. Therizinosaurus. Se as garras do Megatherium pareciam grandes, espere até conhecer o Therizinosaurus. Esse dinossauro viveu na Ásia há cerca de 70 milhões de anos e podia crescer até 5 metros de altura, mas o mais impressionante eram suas garras, verdadeiras lanças afiadas de 45 centímetros, as maiores já registradas na história animal. Apesar do visual ameaçador digno de um filme de terror, acredita-se que ele fosse herbívoro. Suas garras, em vez de armas, serviam para puxar vegetação das árvores. Mas imagine se um predador tentasse atacá-lo. Uma única patada poderia abrir um inimigo ao meio. Imagine ser caçado por um bicho desses. Correr não adiantaria. Se esconder, esquece. Você apenas teria que aceitar seu destino. Mesmo assim, eu não ia querer estar por perto se um desses resolvesse se defender. Número 5. Platybelodon. Já vimos que os ancestrais dos animais modernos podiam ser bem estranhos, mas o Platybelodon leva essa ideia ao extremo. Esse parente dos elefantes viveu há 20 milhões de anos e possuía uma mandíbula peculiar com presas achatadas que pareciam uma pá gigante. Inicialmente, os cientistas achavam que essa estrutura servia apenas para armazenar comida, mas novas teorias sugerem que era uma ferramenta para cortar e triturar galhos e plantas. Parece engraçado, mas lembre-se, elefantes modernos matam cerca de 500 pessoas por ano. Imagine o que esse gigante com uma pá na boca poderia fazer. Se um elefante normal já é perigoso, o Platybelodon poderia derrubar árvores inteiras com um único golpe, transformando qualquer obstáculo em nada, além de lascas de madeira. E se, por acaso, um humano estivesse no caminho? Bom, prefiro nem imaginar. Melhor manter distância. Número 4. Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus era um réptil voador que viveu há cerca de 70 milhões de anos. E, depois de dar uma olhada nesses pesadelos alados, você vai desejar que eles tivessem ido ainda mais longe no passado. Não há nada mais aterrorizante do que imaginar uma cegonha reptiliana de 5 metros de altura caçando você. Esses gigantes não paravam por aí. Sua envergadura chegava a 11 metros, tornando-os as maiores criaturas voadoras de todos os tempos. Só para ter uma ideia, a maior envergadura encontrada hoje é a do albatroz errante, com apenas 4 metros. Dá para imaginar o tamanho do monstro? Agora, talvez você pense que eles sobrevoavam os oceanos em busca de peixes, certo? Mas não. Fósseis de Quetzalcoatlus foram encontrados em terra firme a 400 quilômetros da costa, sem sinais de rios ou lagos próximos. Acredita-se que sua dieta era composta por animais terrestres. Suas longas mandíbulas, finas como pauzinhos de sushi, eram perfeitas para agarrar pequenos dinossauros e engoli-los inteiros. E eu achando que aves de rapina já eram intimidadoras, esses caras foram extintos junto com o Therizinosauro há 66 milhões de anos em um evento catastrófico. Sorte nossa! Afinal, ninguém quer um réptil voador do tamanho de uma girafa nos caçando por aí. Número 3. Rhamphorhynchus. Mas os pesadelos alados ainda não acabaram. Conheça o Rhamphorhynchus, um réptil voador que dominou os céus da Europa e da África entre 150 e 137 milhões de anos atrás. Diferente do Quetzalcoatlus, ele não tinha um tamanho assustador. Sua envergadura chegava a 2 metros, enquanto o corpo media apenas 50 centímetros, ficando no porte de um pombo, só que com asas muito maiores. Mas não se engane pelo tamanho. O que faltava em porte, ele
recompensava em puro terror. Suas mandíbulas eram repletas de dentes finos e afiados como agulhas. Parece que ele perdeu uma briga com um espinheiro, né? Mas esses dentes tinham um propósito crucial. Funcionavam como arpões para capturar peixes. O Rhamphorhynchus sobrevoava a água e, no momento certo, abaixava seu bico pontiagudo, espetando o peixe escorregadio e garantindo sua refeição. E com a presa já presa, engolia tudo de uma só vez. Brabo! Então, caso esses bichos voltassem milagrosamente da extinção, fica a dica: nunca tente alimentá-los com as mãos. Número 2. Leviatã. Agora, mergulhamos fundo para encontrar um dos predadores mais aterrorizantes que já existiram, o Leviatã. Esse cachalote carnívoro, com cerca de 15 metros de comprimento, governou os oceanos da América do Sul há cerca de 9 milhões de anos. Se o tamanho já não fosse assustador o suficiente, ele também possuía mais de 40 dentes, cada um com impressionantes 36 centímetros. Eram os maiores dentes de qualquer animal que já existiu. Sem surpresa, o Leviatã comia praticamente qualquer coisa grande que encontrasse, mas seu prato favorito, baleias de 6 a 9 metros, e não era só nos dentes que ele confiava para caçar. Acredita-se que esse verdadeiro ônibus assassino usava a cabeça como um ariete, arremessando-se contra suas presas para atordoá-las. Mas há uma teoria ainda mais assustadora. Assim como as cachalotes modernas, o Leviatã pode ter usado seu órgão de espermacete para emitir sons de alta frequência. Esses sons eram tão intensos que poderiam atordoar acusticamente suas presas, desativando suas funções vitais. Imagine morrer porque o som desligou seu corpo. Medonho, né? Os Leviatãs foram extintos há mais de 5 milhões de anos devido ao resfriamento global no final do Mioceno, que reduziu drasticamente sua população de presas. Então pode relaxar, você ainda pode nadar sem medo de topar com o irmão mais violento e insano do cachalote moderno. Número 1. Megalodon. Ah, você achou que nada superava o poder do Leviatã? Então deixa eu te apresentar o Megalodon, um tubarão colossal que faria qualquer filme de terror parecer brincadeira. Esse monstro dos mares tinha cerca de 15 metros de comprimento, 3 vezes o tamanho de um grande tubarão branco. E não era só grande, ele pesava cerca de 70 toneladas, o equivalente a 10 elefantes adultos. Suas mandíbulas? Um verdadeiro portão do inferno, com mais de 2 metros de largura. E dentro dessa boca gigantesca, 276 dentes afiadíssimos de 18 centímetros, prontos para despedaçar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Se tudo isso já não fosse suficiente, a mordida do Megalodon era simplesmente brutal. Cerca de 40.000 PSI, 10 vezes mais forte que a de um tubarão branco moderno. Ele nadou pelos oceanos do mundo entre 20 milhões e 3,6 milhões de anos atrás, competindo com o temível Leviatã por comida. E se os dois se enfrentassem? O Megalodon certamente arrancaria pedaços da baleia gigante, mas o atordoamento acústico do Leviatã poderia lhe dar uma vantagem. Quem venceria essa batalha? Difícil dizer. O que sabemos é que, há 3,6 milhões de anos, o clima começou a mudar drasticamente. As temperaturas caíram, as águas quentes que o Megalodon dominava começaram a desaparecer, e com menos áreas propícias para caçar, ele foi extinto. E sinceramente, eu tô bem aliviado. Já imaginou um tubarão desse tamanho hoje em dia? Nem o oceano seria um lugar seguro. Agora me conta, se pudesse trazer um desses monstros de volta dos mortos, qual você escolheria? Escreve aí nos comentários. E obrigado por assistir.